Boa noite. Ele já esteve no centro do Roda Viva como candidato à presidência da República em 89, 94 e 98. Na primeira vez, chegou ao segundo turno. Nas outras duas eleições, mesmo sem ameaçar o vencedor, se manteve como segundo colocado. Hoje, volta ao programa em meio a um dilema: disputar ou não a sucessão presidencial pela quarta vez. Ele é Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente de honra do PT. Nascido em Garanhuns, Pernambuco, mas criado em São Paulo, Lula, de 54 anos, é casado e tem 5 filhos. Tem apenas o primário completo e curso de torneiro mecânico no Senai, que equivale ao segundo grau profissionalizante. Em 75, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. 3 anos depois, comandou na região do ABC Paulista as primeiras greves que desafiaram o regime militar. Foi preso e respondeu a processo aberto com base na Lei de Segurança Nacional. Em 80, ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores e se tornou o primeiro presidente do PT. Em 82, disputou o governo de São Paulo e ficou em 4º lugar. Em 86, se candidatou a deputado federal e se elegeu com a maior votação do país, 650 mil votos. 3 anos depois, disputou a presidência da República e foi o segundo mais votado, com pouco mais de 17% dos votos válidos. No segundo turno, perdeu por pequena margem para Fernando Collor de Mello. Em 94, apesar de derrotado por Fernando Henrique Cardoso no primeiro turno, Lula melhorou seu desempenho eleitoral. Obteve 27% dos votos válidos. Na última eleição presidencial, em 98, tendo Leonel Brizola, do PDT, como candidato a vice, Lula recebeu 35.936.000 votos e aumentou novamente sua participação com 31,7% dos votos válidos. E para entrevistar o presidente de honra do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, nós convidamos o jornalista Ricardo Oblart, que é diretor de redação do Correio Brasiliense. A diretora da sucursal de Brasília, da Folha de São Paulo, Eliane Catanhede. Luiz Felipe Dávila, diretor e colunista político das revistas Bravo e República. O diretor de redação da Gazeta do Espírito Santo, Roberto Miller. O jornalista José Paulo Kupfer, jornalista da TV Bandeirantes e colunista de economia do Diário Popular e outros 30 jornais. O jornalista Carlos Alberto Sardenberg, que é comentarista de economia da TV Cultura e da CBN. E nós gostaríamos também de registrar que o jornalista Luiz Macluf Carvalho foi convidado pela produção do Roda Viva para participar da bancada de entrevistadores. A assessoria de Lula vetou a participação de Macluf no nosso programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E você pode participar aqui do programa. Anote aí o nosso telefone. É o 011, telefone é 252-6525. Vou repetir, 011-252-6525. O fax aqui no estúdio do Roda Viva é o 3874-3454. Vou repetir, código 011, o fax é o 3874-3454. Se você preferir o nosso endereço da internet, anote aí que é o rodaviva@tvcultura.com.br. rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, Lula. Boa noite, Heraldo. Lula, o governo esteve reunido essa noite já, tentando, de certa forma, se recuperar daquilo que foi uma derrota do governo diante da decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho aqui uma declaração, Lula, dada agora há pouco pelo ministro da Fazenda, Pedro Malan, esclarecendo que há pouco que o governo vai adotar medidas de cortes de gastos e aumento de receita para compensar a perda de 2 bilhões e 300 milhões ocorridas em função da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação aí ao não pagamento das aposentadorias pelos servidores inativos da União. Lula, que outra saída o governo teria, se não esta comentada aqui pelo ministro Pedro Malan, ou seja, de tentar, de um lado, cortar despesa e do outro lado, aumentar a receita do próprio governo? Olha, o ministro Malan tem sido vítima de frases infelizes. Ainda semana passada, quando o FMI, pela primeira vez na sua história, avoca para si a ideia de que é preciso cuidar dos pobres, o Malan sai com uma genial dizendo que é ingerência do FMI na política interna do Brasil. Olha, o Malan sabe, o presidente Fernando Henrique Cardoso sabe, que eles estão discutindo de forma equivocada o problema da Previdência Social no Brasil.
há muito tempo, inclusive numa conversa que eu tive com o Fernando Henrique Cardoso, dia 6 de dezembro do ano passado, eu disse ao Fernando Henrique Cardoso que o problema da Receita Federal não é de despesa, mas sim de receita. E para resolver esse problema, nós temos que atacar efetivamente os graves problemas da Previdência Social, que tem como primeiro ponto a sonegação. Ou seja, você tem praticamente 30% do empresariado brasileiro que ou não paga ou comete crime de apropriação indébita. E o governo precisava cobrar dessa gente. Você tem uma mão de obra qualificada, registrada em carteira profissional, diminuindo a cada dia que passa. Hoje nós temos no Brasil praticamente 18,3 milhões de brasileiros que têm carteira profissional assinada, portanto, contribuindo com a Previdência, num país de 160 milhões de habitantes, com 70 milhões que fazem parte da população economicamente ativa. Só para você ter ideia, Heródoto, nós hoje estamos arrecadando com o número de contribuintes praticamente o mesmo que nós tínhamos em 1986, há 13 anos atrás. Então, o que nós precisamos cuidar é de cobrar aquilo que é devido da Previdência. Primeiro, cobrar os sonegadores. Segundo, gerar empregos para ter mais contribuintes e resolver o problema da precarização das condições de trabalho. Terceiro, nós temos que regulamentar a economia informal para que eles possam contribuir com a Previdência Social, porque todos no Brasil precisam estar subordinados a um regime de seguridade social. Se nós fizermos isso, numa discussão com a sociedade, com o movimento sindical, possivelmente nós acertássemos mais do que tentar consertar a Previdência Social via medida provisória, que é o que o governo está tentando fazer. Ingenuidade e má vontade com o debate político. Se o governo tivesse vontade política, possivelmente ele já tivesse resolvido o problema da Previdência Social desde aquela famosa reunião feita com as centrais sindicais, que depois deu um bode muito grande e que não andou. O governo, Fernando Henrique Cardoso, precisa conversar com quem de direito para a gente resolver o problema da Previdência Social. O Congresso Nacional, o movimento sindical, os aposentados e a sociedade brasileira. Esse tema que você está tocando, Lula, eu acho que a gente vai ter muito desdobramento e muita pergunta a fazer. Mas eu queria fazer uma pergunta inicial e desculpe se eu não prestei atenção direito. Você anunciou que um jornalista tinha sido convidado e tinha sido vetado pela assessoria do Lula. Como eu nunca vi isso no Roda Viva, pelo menos não publicamente, eu gostaria de entender por que houve um convite a um jornalista e o nome do jornalista foi vetado. Olha, eu estava em Paris, botei no sábado à noite, e fui no domingo de manhã, fiquei sabendo do veto, e eu concordo com o veto, porque o problema meu com a Macluf é um problema de pessoal, não é um problema político, e eu acho que a minha assessoria agiu corretamente. Eu não vou entrar na discussão do pessoal, mas eu não sabia que essa prática existia no Roda Viva. Eu, pelo menos, nem participo PT, aqui há muito tempo e nunca tinha tomado conhecimento de uma questão dessa. Mas sempre tem uma primeira vez. É verdade. Sempre tem. Lula, você acabou de fazer uma verdadeira defesa aí de duas reformas importantes, da legislação trabalhista e da legislação tributária, ou seja, para tentar sustentar esse modelo previdenciário que você disse que precisa aumentar no lado da receita, certamente nós precisamos fazer essas duas reformas, da legislação trabalhista e da legislação tributária, exatamente para evitar a sonegação que você mesmo levantou. Como é que o PT vê essas duas reformas, que já estão sendo discutidas há mais de 8 anos no Congresso Nacional, e até agora elas continuam enterradas nas comissões e não são votadas, duas reformas essenciais, não só para equilibrar a Previdência Social, como você bem disse, como também para tirar esse trabalhador da economia informal e trazê-lo para a economia formal e se tornar um contribuinte? Olha, possivelmente esses trabalhadores da economia informal, nem todos queiram vir para a economia formal, porque muitas vezes, fazendo um bico, ele pode até estar ganhando mais do que se tivesse registrado ganhando R$136. O dado concreto objetivo é que no mundo inteiro, toda e qualquer experiência de reforma na Previdência Social, ela se deu com um longo debate com a sociedade brasileira, envolvendo os trabalhadores da ativa, envolvendo os trabalhadores inativos. No Brasil, o governo é que tem medo de discutir com a sociedade, fica com uma base de sustentação que não lhe sustenta coisíssima nenhuma e que possivelmente não queiram sequer a reforma da Previdência Social. O que o governo não pode é ficar tentando jogar em cima dos aposentados a responsabilidade pela falência da Previdência Social, porque a grande maioria dos aposentados ganham no máximo o salário mínimo. Então o governo precisa pensar
em abrir uma discussão com a sociedade. Eu tenho certeza que o movimento sindical estaria disposto a discutir. Eu tenho certeza que as entidades representativas dos aposentados e pensionistas estariam com disposição de discutir. E essas entidades é que poderiam fomentar o próprio debate dentro do Congresso Nacional. Só para você ter ideia, o PT apresentou uma proposta há mais de 8 anos sobre a reforma da Previdência Social. Agora, para apresentar uma proposta no Congresso Nacional, você tem que ter maioria para poder votar. A segunda coisa é com relação à política tributária. Veja, há 4 anos atrás, quando o atual prefeito de Santo André era deputado federal do PT, nós fizemos no Instituto da Cidadania um debate sobre reforma tributária que durou 6 meses, mais o debate feito na bancada, e nós apresentamos uma proposta de política tributária no Congresso Nacional, que também não é discutida. E por que não é discutida? É porque a base de sustentação do governo no Congresso Nacional possivelmente tenha, na sua maioria, os coronéis sonegadores desse país. Aqueles que não pagam imposto. Aqueles que não fazem nada quando dizem que banqueiro não paga imposto. Então, eu acho que o Brasil, veja, o Brasil precisava menos de uma reforma, sabe, constitucional para a questão da política tributária. Quando o Everaldo Maciel vai na CPI dos bancos e reconhece que banqueiro não paga imposto e reconhece que 65% dos grandes empresários também não pagam, é apenas cobrar. Quando ele reconhece que para cada real arrecadado há um real sonegado, significa que nós precisamos ter mais fiscalização, acabar com a impunidade e colocar 1 ou 2 sonegadores na cadeia, que aí nós começamos a resolver o problema da política tributária no Brasil. Peraí, espera um instantinho. Acho que você tem toda a razão com essa parte que é pouco arrecadado, muita sonegação, mas o PT tem feito coisas esquisitas. Além desse veto a um jornalista, mesmo que você tenha um caso pessoal com ele, um problema pessoal com ele, de vir aqui perguntar, não, um problema pessoal com ele. Isso é muito esquisito. E é muito esquisito também, talvez você pudesse dar uma boa explicação agora, a aliança com a bancada ruralista, por exemplo, você está falando de coronéis, sonegadores, caloteiros, para reduzir a dívida que eles tinham há anos, 20 anos, enfim, é uma dívida eterna que a área agrícola, especialmente os tubarões da área agrícola, tem com o Banco do Brasil, basicamente. E o PT, pelo que se leu, aliou-se aos que defendiam o perdão de parte, 40% dessa dívida e outras coisas. Será que só foi para criar problemas para o governo, para tentar impor uma derrota pontual? Olha, você sabe que eu acho delicado para o Brasil, toda vez que um jornalista bem informado como você lê uma informação e muitas vezes passa ela para frente, porque quem sabe até não teve outra. A verdade é que o PT votou junto com a bancada ruralista para a questão da urgência urgentíssima de votar a discussão da dívida do ruralista. O PT tinha uma proposta clara, nós queríamos discutir a renegociação de quem devia até R$200 mil dos pequenos e médios proprietários rurais. Eu até tive a oportunidade de participar de uma reunião na bancada e dizer que a bancada do PT deveria exigir que o governo federal publicasse o nome dos grandes fazendeiros ou das grandes empresas que deviam, e que o governo deveria dar um passo a mais, deveria desapropriar essa terra por conta da dívida e fazer reforma agrária nela. O que o PT fez foi fazer com que o projeto viesse para ser discutido. E se você perceber na votação, o PT votou exatamente as suas propostas, que tinham sido apresentadas na comissão que trata da questão da agricultura na Câmara. Vender a ideia que o PT tinha se juntado à bancada ruralista, como já venderam outras ideias, sabe, sobre o Partido dos Trabalhadores, quando, na verdade, se tem uma coisa que nós temos naquela bancada, primeiro, um grupo de deputados da mais extraordinária competência, segundo, da mais extraordinária coerência. Tá? O partido está convencido que é preciso renegociar a dívida dos pequenos produtores, até porque parte dela é culpa do próprio governo com a sua política de juros absurda, jogada em cima dos produtores rurais brasileiros. Lula, falando um pouquinho da questão da receita, é uma tese frequente do PT que o problema não só o problema da Previdência, mas também o problema do governo é um problema de receita e não de despesa, ou seja, falta receita. E que essa receita poderia ser obtida. Agora, o fato é que, vendo as coisas pelo outro lado, o fato é que se paga muito imposto no Brasil. Hoje se calcula que a chamada carga tributária deve estar em torno de 32%. Quer dizer o seguinte,
De cada 100 reais produzidos na economia, 32 vão para o governo. É muito. É mais do que os argentinos pagam, é mais que os mexicanos pagam, é mais que os coreanos pagam, para citar apenas países semelhantes. Então, portanto, a carga tributária no Brasil é muito elevada. E é uma carga muito grande sobre as empresas. COFINS, PIS/PASEP, enfim, uma série, impostos em cascatas e tal, etc. Em resumo, pelo menos uma parte da economia brasileira paga imposto. Não, para quem paga no Brasil realmente é alto. Exato. Então, quando você fala em aumentar a arrecadação, você fala, bom, precisa aumentar a arrecadação. Agora é o seguinte, você não está pensando em aumentar ainda mais a carga tributária. Não, quem aumenta é o governo. Então, e que tem aumentado. O PT se deu ao luxo de votar contra a CPMF. O PT se deu ao luxo de votar contra. Porque nós entendíamos que não era preciso criar um novo imposto nesse país, era apenas cobrar aqueles impostos já existentes. Mas você pensa, a proposta para ela não aumentar a carga tributária, ela tem que ser, olha, a gente vai cobrar aqui e nós vamos tirar você pode diminuir os impostos para o setor produtivo, você pode aumentar os impostos para os ganhos de capital, para a especulação, você pode diminuir o imposto de renda para os trabalhadores brasileiros, porque, lamentavelmente, no país, quem paga imposto hoje são trabalhadores e parte da classe média que recebe contra-cheque descontado na fonte e paga 27,5%, que, na minha opinião, é um roubo, enquanto banqueiro que ganha 1 bilhão e 90 milhões em 6 meses não pagam. Então, eu acho que é preciso a gente, efetivamente, desobstruir, desonerar aqueles que, efetivamente, produzem e geram emprego nesse país. Poderíamos diminuir a carga tributária e na proposta do PT no Congresso Nacional a gente propõe isso e, ao mesmo tempo, você cobrar efetivamente de todo e qualquer cidadão nesse país. Não deixar ninguém sem pagar aquilo que lhe é devido, porque aí nós vamos ter os recursos necessários para fazer os investimentos que o Estado precisa fazer. Há uma discussão, só para concluir, há uma discussão importante no Congresso sobre a reforma tributária. Você poderia adiantar mais um pouco, por exemplo, com quais impostos você fica e quais impostos que você dispensa? Olha, veja, primeiro, eu não sei se a gente pode colocar o COFINS como uma coisa maléfica, como vendem, porque a verdade é que o COFINS sustenta o fato que, se fosse bem aplicado o dinheiro, poderia até alavancar o crescimento da economia brasileira. Mas é um poderia resolver atividade produtiva, né? O grande problema é o seguinte, nós precisamos, por exemplo, você precisa diminuir os impostos. Você pode reduzir para 3 ou 4 impostos, você pode fazer com que as pessoas possam pagar um pouco mais no consumo, mas você precisa efetivamente desobstruir as pessoas que geram emprego nesse país, que produzem no campo. E aí você mantém efetivamente, sabe, uma Receita Federal, primeiro moderna, você precisa contratar mais fiscais, você precisa modernizar a máquina arrecadadora para você poder fazer com que o Estado brasileiro receba aquilo que lhe é devido. Porque o que é grave no Brasil é que todo mês ou todo ano, quando entra o ministro, ele anuncia que vai denunciar os caloteiros e não denuncia. De vez em quando aparece uma lista no jornal que desaparece no dia seguinte e o povo, efetivamente, é quem paga isso. Eu queria introduzir uma questão que tem a ver com as críticas que você tem feito à política econômica do atual governo, mas tem a ver também com política estrito sensu. É muito difícil, no seu discurso e no discurso dos integrantes do Partido dos Trabalhadores, surgir algum elogio, e nem eu estou propondo isso. Mas eu quero me lembrar que no dia 29 de janeiro de 95, numa entrevista ao jornalista Hélio Gaspari, publicada no jornal O Globo, você, referindo-se, 3 meses depois do pleito, referindo-se ao presidente então recém-eleito, disse o seguinte: ele é melhor que os seus antecessores, melhor que Sarney, Collor e Itamar. Eu quero saber se essa ainda é a sua opinião. Se Fernando Henrique ainda é melhor, na sua opinião, do que Sarney, Collor e Itamar, inclusive. Olha, veja, você citou bem, em 1995, qualquer analista político, e eu, embora não seja nenhum cientista político formado na universidade, eu me considero um cientista político nesse país, haveria de admitir, pela história do Fernando Henrique Cardoso, que ele tinha muito de diferente com vários dos seus antecessores, seja do ponto de vista intelectual, seja do ponto de vista da sua história política. Então, não foi eu que errei a minha análise. O Fernando Henrique Cardoso é que mudou efetivamente para pior.
Ele é que virou um conservador, sabe, de marca, eu diria, Ele ficou pior que algum desses três? Veja, ele efetivamente vai passar para a história como um pior presidente da história desse país. Ele conseguiu construir um passivo de quase 500 bilhões de reais sem construir nenhum ativo. Se você pegar a história do Brasil, você vai perceber que Getúlio Vargas endividou o Brasil e construiu um polo de desenvolvimento industrial. Você vai perceber que o Juscelino fez um plano de metas e construiu Brasília. Você vai perceber que mesmo os militares, que possivelmente todos nós aqui lutamos contra eles, né, construíram, sabe, um polo de desenvolvimento na área energética, na área petroquímica, na área das telecomunicações, tá? E deixaram uma dívida incomensurável que até hoje estão pagando ela. O Fernando Henrique Cardoso aumenta essa dívida e não coloca nada. Ou seja, porque ele se subordinou a uma orientação perversa do Fundo Monetário Internacional, né, de subordinar a estabilidade da economia a uma recessão profunda, a destruição do patrimônio público brasileiro, a destruição da pequena e média empresa brasileira. E hoje já começa a aparecer muitos daqueles que eram defensores do Fernando Henrique Cardoso a mostrar o malefício que ele está sendo para o Brasil. Lula, você lá pelas tantas disse que a oposição faz oposição e que a oposição não tem que fazer proposta. Aquilo saiu da sua cabeça de repente? Aquilo foi uma frase que vocês discutiram estrategicamente dentro do PT? E o que você quis dizer com isso? Veja, uma coisa simples, o Brasil é um país sui generis. O Nós Brasil sabemos, é o bem único sabemos. país do mundo, Eliane, o único país do mundo em que muitas vezes o jornalista cobra da oposição a proposta política que deveriam cobrar do governo. Ou seja, o governo acaba de ganhar as eleições, ele tem que executar, e as pessoas costumam cobrar da oposição. A oposição apresenta para a sociedade, a oposição apresenta no Congresso Nacional, mas quem tem que governar é o governo. Eu disse, veja, a oposição, eu apresentei proposta durante a campanha eleitoral. Nós temos proposta apresentada pelos deputados. Agora, que ninguém venha cobrar do PT é alternativa, porque não é o PT que pode executar. Sim, mas a gente pode cobrar o seguinte: hoje, o Lula poderia ser presidente da República, tá certo? Certo. E nessa hipótese, como é que o Lula, por exemplo, ia dizer não ao FMI? Vinha a crise da Ásia, vinha a crise da Rússia, vinha essas crises todas, e aí você diria, ao contrário do que fez Portugal, do que fizeram todos os países, inclusive os nossos vizinhos aqui, que foram recorrer a grana do FMI para tentar botar as coisas em ordem. O que você faria? Diria não ao FMI? Eu vou lhe contar uma história. Ótimo. No dia 6 de dezembro, quando eu tive com o Fernando Henrique Cardoso, ele falou assim para mim: Lula, nós não vamos precisar desse dinheiro. Isso é apenas para tranquilizar o mercado, que não vamos precisar desse dinheiro. E você está lembrada que em agosto de 1998, o PT teve a coragem de ir para a televisão. Eu fiz um pronunciamento de 6 minutos na televisão, mostrando que ia acontecer a crise e que a forma que o governo tinha para evitar aquela crise era ele fazer uma espécie de controle cambial. Disseram que nós éramos loucos e hoje falar em controle cambial virou palavra da moda, virou modernidade, quando poderia ser feito antes de permitir a fuga de 40 bilhões de dólares. Então, veja, eu acho que o governo brasileiro, possivelmente, naquele momento, não tivesse como não conversar com o FMI. Você conversaria com o FMI? Você conversaria? Veja, é difícil dizer, porque eu não... Se eu estivesse lá, eu tinha que tomar a decisão em função de uma realidade muito como específica. Como o Fernando Henrique fez, ele tomou a decisão em função de uma realidade específica. Você poderia conversar com o FMI sem aceitar o acordo impositivo do FMI. Você pode conversar e dizer, a situação do Brasil é essa, não dá para subordinar o Brasil a essa política que vocês querem, porque vai ser recessiva e vai quebrar esse país, e não fazer esse acordo. E aí ele diria, sim, eu sou bonzinho, eu topo. Não, veja, não é assim. Vamos parar de vender terror nesse negócio de dizer que o FMI vai impor. Veja, o governo brasileiro seria muito mais sábio se, ao invés de mandar um tecnocrata que não tem nenhum sentimento desse país, que não sabe o que é a fome, o desemprego, que não sabe o que é pessoas dormirem embaixo de ponte e negociar, o governo poderia fazer um debate a nível nacional para ver qual é o tratamento que vai dar à nossa dívida externa. O governo poderia ir negociar com o respaldo da sociedade brasileira. Mas, Lula, se você... Agora, se o governo não tem coragem, é um problema do governo. governo. Acredita que o FMI está preocupado com os problemas sociais do Brasil? É um problema dele. Eu não acredito. O FMI não existe para salvar o país. Ele existe para salvar os credores dos países devedores. Mas o Brasil até até claro, hoje... você admitiu que conversaria com o FMI.
desde que as condições de retorno fossem diferentes. Mas você admitiu que obviamente você pode conversar impondo condições. Lula, não recorrer ao FMI, Lula, implica numa moratória. Foi o que aconteceu com o Brasil, e o Brasil até hoje paga muito caro por causa da moratória do governo Sarney. Até hoje pagamos muito caro. E olha, o Equador acabou de declarar moratória na reunião do FMI e já causou um grande problema externo para o Brasil, inclusive de credibilidade. Ou seja, cada vez que se declara uma moratória, o crédito brasileiro no mercado externo vai... Mas quem é que te disse? Que certeza absoluta que não conversar com o FMI é declarar moratória? E comparar o Brasil com o Equador, meu querido, o Equador não declarou moratória. O Equador, na verdade, deveria ter declarado concordata. Porque o país está falido, exatamente porque vem cumprindo há muito tempo as orientações do FMI. O Brasil, o governante brasileiro tem que ter, sobretudo, autoestima. Esse país é a 8ª economia mundial, é um país com uma profunda vocação industrial, tem uma extraordinária base intelectual. Esse país não pode ser tratado como a República das Bananas, não. Esse país tem que ter coragem de dizer para o FMI que nós queremos participar da lógica da mundialização da economia, mas nós queremos respeito aos nossos valores. Bom, que brincadeira é essa? Lula, de mandar um burocrata brasileiro e de joelho conversar com o FMI? Eu só quero dizer uma única coisa, que para mim não tratar um país como política de banana significa, acima de tudo, honrar compromissos nacionais e internacionais. Qualquer quebra de acordo nacional ou internacional, aí sim o país se comporta como uma república de bananas. Veja, eu acho que o Brasil tem uma coisa mais séria para fazer. Possivelmente... Mais séria que cumprir acordos? Mais séria, esse país tem uma dívida mais importante do que a dívida externa, mais importante do que a dívida interna. É uma dívida social. É uma dívida com metade da população brasileira, 50 milhões que ganham menos que $50 por mês. Esse país, segundo os dados da comunidade solidária da mulher do presidente da República, tem 35 milhões de pessoas vivendo em condições de indigência. Em algum momento vai ter um governo que vai ter que ter coragem, e eu espero que seja do PT, de dizer para o FMI, olha, nós reconhecemos a dívida, até porque metade dela é do setor privado. Agora, espera aí, vocês podem reinvestir parte desses juros no setor produtivo no Brasil. E nós temos que criar um clima mundial. Você tem que pegar os países devedores e começar a abrir uma discussão. Não é possível que dessas 3 burocratas do FMI no aeroporto de Brasília para dizer o que a gente tem que fazer da nossa economia. Cadê a nossa soberania, a nossa dignidade, a nossa honradez? Lula, vamos fazer intervalo. Vamos fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o nosso convidado de hoje, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente de honra do PT. Voltamos daqui a pouco. Nós voltamos com o nosso convidado de hoje, que é o presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Anote aí o nosso telefone, é o 011-252-6525, 252-6525. Nosso fax é o 3874-3454 e o nosso endereço aqui é o rodaviva@tvcultura.com.br. Lula, tem aqui a participação dos nossos telespectadores, através de uma carrada aqui de telefonemas e também de fax enviados aqui para o Roda Viva. E todos eles se referem ao candidato do PPS à presidência da República, o pré-candidato Ciro Gomes. Quero ouvir um comentário de você a respeito da última pesquisa, né, que dá aí uma participação maior do Ciro Gomes na opinião pública e uma recepção melhor por parte da opinião pública brasileira. Então nós queremos saber se você está acompanhando isso. Né? Eu estou rindo, sabe por quê, Arnaldo? Porque nós estamos há praticamente 3 anos e 2 meses de uma possível eleição. E já se começa a manipular a pesquisa. Veja, a pesquisa, que eu tenho informações divulgada pelo IBOP, ela não pergunta em quem a pessoa vai votar. Ela pergunta simplesmente quem é que tem a melhor proposta para o Brasil. E aí o Ciro Gomes aparece com 40%. Daí, eu não sei quem, porque eu não estava aqui, mas alguns jornais fizeram ilação dizendo, olha, o Ciro está com 40 e o Lula com 30. Mas de qualquer jeito, Lula,
Mas espera aí, 40% de quem tem a melhor proposta, isso já não é absolutamente significativo? Pelo amor de Deus, você que é uma das bem informadas jornalistas, Obrigada. que trabalha num grande jornal de São Paulo, Obrigada. Durante toda a campanha de 1989, o Covas tinha a melhor proposta e ficou em 4º lugar. Em 1989, também o Roberto Freire aparecia como o mais preparado dos candidatos e só teve 2% dos votos. Então, sabe o que acontece? Nós temos que baixar a bola e jogar o seguinte jogo agora. Primeiro, eu acho que o Ciro Gomes está no papel dele de tentar fazer o PPS crescer. Eu só não sei se está crescendo, pode estar inchando. O que a gente vai medir se vai crescer mesmo é com as eleições do ano 2000. Aí nós vamos ver quantos votos vai ter a nível nacional. Por enquanto, sabe, são coletas de frutos nem sempre bons, mas faz parte do jogo político. Agora nós vamos ver na eleição se o PPS vai crescer. Segundo, se crescer é bom para o Brasil, porque é mais um partido que começa a se fortalecer na história nacional. Partido de esquerda? Né? Um partido de esquerda, na sua opinião? Não é de esquerda. Eles fazem questão de dizer que não é de esquerda. Eles fazem questão de dizer. Você acha agora, que o veja, Roberto o que eu Freire acho, não é de esquerda? Não, eu não vou julgar o perfil ideológico do PPS. O que eu acho importante é que eles cresçam. Faz bem para a democracia brasileira. O que eu não posso é antecipar uma discussão eleitoral 3 anos. Agora, a gente sempre acha que a pesquisa é um indicador, inclusive, para a reflexão interna dos próprios partidos. O que você acha melhor para o PT? Achar que, não, isso tudo é uma besteira, manipulação de pesquisa? Ou, vamos pensar seriamente, o que está acontecendo com a gente? E aí dá os 40% lá das propostas do Ciro. O que está acontecendo é simples, minha querida. O que está acontecendo é muito simples, veja. É um sinal Primeiro, de alerta, Lula. Só o Ciro Gomes é candidato a presidente até agora. Você não é? E eu acho ótimo ele fazer questão de dizer isso. Você não é, Lula? Não sou. Por enquanto eu não sou. Posso até ser, se em 2001, no final, em 2002, o partido chegar à conclusão que eu deva ser. Mas eu acho uma irresponsabilidade ser candidato agora. Eu acho que o povo brasileiro está muito mais preocupado nesse momento com feijão do que com eleição. E nós vamos ter ainda eleição para prefeitos, que vai ser a base fundamental para as eleições de 2002. Nós vamos ver quem é que vai eleger quem, para saber como é que vai se dar as eleições de 2002. Mas deixa eu dar um dado. Então eu acho que é o seguinte, olha, se você imaginar o tipo de voto que o Ciro está pegando, que aparece, né, na pesquisa da Folha, em que ele aparece com 19%, né, e eu apareço com 30%, se você pegar, os votos deles é efetivamente os votos que vêm do lado descontente do Fernando Henrique Cardoso. Na medida que vai caindo o Fernando Henrique Cardoso, vai aumentando o Ciro. Só que você tem que imaginar que nessa banda do Ciro tem muito mais candidatos. Nessa banda do Ciro pode aparecer um candidato do PMDB, pode aparecer um candidato do PFL, pode aparecer um candidato do PSDB, que nós não sabemos ainda se é o Mário Covas, se é o Tasso Gereissati, quem é. Então você percebe que a guerra vai ser muito grande. Eu poderia estar tranquilo aqui, porque vira e mexe, burdoado em cima do PT, burdoado em cima do Lula, e você percebe que nós continuamos com 32% de voto. Ou seja, é um voto ideológico muito definido. Exatamente. O que eu dizia em 1998, Sademérico, o que eu dizia? De que o Lula não precisava ser candidato para provar que tinha 30% dos votos. De que nós precisamos fazer articulações políticas para chegarmos aos 50%. Exato. E qual é a articulação política? Você pode fazer articulação política com partidos políticos, ou você pode fazer uma inflexão no partido. Ao invés de ficar tentando ganhar a classe média, nós temos que fazer um trabalho muito grande junto aos setores excluídos da sociedade, sabe, que só é procurado em época de eleição. Então, como o PT tem congresso agora, nós vamos discutir isso com muita tranquilidade, vamos preparar as eleições de 2000, porque nós vamos ganhar no mínimo umas 10 capitais nesse país. Quanto? Escuta, pelo menos umas 10 capitais. Lula, e com o Ciro Gomes? Só para ficar... Então, veja, por favor, deixa eu só para ficar no Ciro Gomes. Esse mesmo ponto que a partir daí é que nós vamos discutir, então, as eleições de 2000. Então, esses 30%, esse mesmo ponto que você levantou, quer dizer, é exatamente onde eu queria colocar a questão, que é o seguinte. É quando você falou, olha, que o PT tem 30%, não precisa provar, quer dizer, tem várias eleições e as pesquisas sempre mostram ou o PT ou você pessoalmente com ali 30, 32, às vezes até 35. Agora, não lhe ocorre que o problema seja esse, porque veja, no pior momento do Fernando Henrique, quer dizer, ele nunca teve resultados tão mais desastrosos como esse que ele está tendo agora. Quer dizer, no pior momento do Fernando Henrique, quando seria natural supor que o eleitorado, descontente com o presidente, sentindo-se traído pelo governo,
Não seria natural pensar que o eleitorado iria se virar para quem? Para a pessoa que foi a alternativa que tem sido apresentada nos últimos anos. Quer dizer, em outras palavras, a questão que a Eliane coloca, que eu imagino seja essa, quer dizer, não preocupa o PT o fato de, no pior momento do Fernando Henrique, em vez de crescer a alternativa PT, cresce a alternativa Ciro Gomes. Deixa eu te dizer uma coisa. Em março deste ano, numa reunião do diretório do PT, eu chamava a atenção do meu partido para o seguinte: olha, não basta o Fernando Henrique Cardoso estar ruim para a gente imaginar que o eleitorado dele vem para o nosso lado. É preciso que a gente conquiste esse eleitorado. E nós vamos trabalhar para conquistar. Estão perdendo. Só estamos perdendo. Eu estou dizendo para você, é uma loucura. Ficar imaginando as eleições de 2002 agora, Lula, pelo menos na minha cabeça, não cabe. Você acha que o Ciro está no seu campo político? Não. Seria, por exemplo, uma das esquerdas? Nós temos algumas divergências com o Ciro Gomes. Você considera sectarismo não conversar com ele? Ele sabe dessas divergências. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro, em janeiro, a imprensa brasileira publicou quando eu disse o seguinte: olha, nós agora, ao invés de ficarmos pensando em eleição, nós temos que construir um movimento suprapartidário que envolva, além dos partidos políticos, envolva empresários, intelectuais, artistas, né? E que envolva a sociedade que não participa do processo político em torno de um programa mínimo, que não é um programa do PT, é um programa mais geral. E a partir daí a gente começa a viajar ao Brasil e fazer debate, e depois então a gente poderia, no final de 2001, escolher o candidato a presidente. Essa era uma hipótese, tá? Essa era uma hipótese. Essa hipótese, ela está sendo discutida na frente. Na medida que nós quisermos construir a frente, ela está sendo discutida e é sempre muito mais complicado do que fazer política sozinho. Então, essa é uma divergência. A segunda divergência que nós temos com o Ciro Gomes é o seguinte: o Ciro Gomes veio aqui no Roda Viva e o Ciro Gomes em nenhum momento falou em reforma agrária. O programa inteiro. Parece que vai se resolver o problema da miséria nesse país sem levar em conta a reforma agrária. Depois, tem uma coisa que eu acho grave, e também era divergência minha mais histórica com o Ciro, ou seja, que ele achava, como o Fernando Henrique Cardoso, que era preciso privatizar o sistema Telebrás para bater o déficit público. Lula, e nós nunca concordamos com isso. Lula. Agora, você pergunta para mim, Lula, então vocês vão ou não vão conversar com o Ciro Gomes? Eu vou dizer para você, em política, você dizer que não vai conversar com alguém com tanta antecedência é, no mínimo, irresponsabilidade. Lula, nós temos um trabalho a fazer, o Ciro está fazendo o trabalho dele, o PT está fazendo o seu. Possivelmente, em algum momento, haja possibilidade de uma confluência de conversação entre os dois partidos e, quem sabe, você possa discutir candidatura 2002. Lula, eu não. Por favor. Lula, a propósito de privatização, Lula, a propósito de privatização, só você mencionou a privatização Você mencionou a privatização, as privatizações em tom de crítica. Eu pergunto, Lula, presidente da República, o que faria? Anularia as privatizações? Primeiro, não teria privatizado. Sim, mas segundo, eu vou repetir o que eu dizia em 98. Nós, em algumas, vamos fazer uma auditoria. O sistema Telebrás vai passar por uma auditoria. É importante todo mundo saber disso. E se for comprovada as falcatruas que nós entendemos que tem, não tenha dúvida que nós vamos fazer uma discussão muito grande a nível nacional para desfazer essa privatização. Estatiza de novo. Não tenha dúvida. Não sei se estatizamos, não sei se criamos uma empresa pública, até porque, para nós, era muito melhor que essas empresas, ao invés de serem privatizadas, que as suas ações fossem pulverizadas diante da sociedade. Só para você ter ideia, o governo brasileiro devia, em 98, 13 bilhões de reais para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, que esse dinheiro deveria ter sido usado, sabe, em ações da Companhia Vale do Rio Doce, em ações do sistema Telebrás, para que a sociedade brasileira fosse sócia dessas empresas e não entregar a testa de ferro de empresa multinacional como eles fizeram. Mas voltando ainda ao Ciro, está difícil. Eu que sou briguento hoje, estou apanhando aqui. Está difícil. Lula, tem quem diga, tem quem escreva, tem quem acha que o Ciro Gomes é um Collor com sinal trocado. Você concorda com essa? Olha, eu não faço o juízo de valores das pessoas assim. Eu acho que o Ciro Gomes acredita em algumas coisas. Ele faz questão de divulgar essas coisas que eles acreditam. Ele não concorda com tudo que eu concordo, eu não concordo com tudo que ele concorda. Portanto, vai precisar muito debate para que a gente possa perceber se há ou não possibilidade de se afinar.
Não cabe a mim julgar o Ciro Gomes. Quem vai julgar o Ciro Gomes é, efetivamente, sabe, o povo brasileiro no momento adequado. Ô Lula, se me permite, há pelo menos 2 eleições que eu ouço você dizer que não quero ser candidato, não, eu não vou ser candidato, e acaba sendo candidato. Ou docemente constrangido, ou perversamente constrangido, não sei. Mas acaba sendo candidato. Pelo menos foi assim na última, e um pouco na anterior, mas principalmente na última. Na última você aparentemente relutou muito, ou de fato relutou muito. E você dizia, olha, eu não quero ser, eu acho que o PT tem outros nomes, tem outras possibilidades. Claro que a gente está com um tempo muito longo, como você mesmo colocou, até lá. Mas essa é uma questão de foro íntimo. Você está disposto a, se o partido lhe pressionar novamente, lhe apertar novamente, constrangido você ser candidato? Não, Brás, deixa eu falar uma coisa para você. Olha, eu acho que não se trata do partido constranger ou não. Veja, em 1998 eu dei uma contribuição maléfica para o debate, porque eu mesmo coloquei meu nome em depreciação. Eu mesmo coloquei meu nome. 500 conversas com Brizola, com Marrais, com o meu presidente José Dirceu, com o João Amazonas. Ou seja, eu tinha consciência que eles não tinham outros, porque não tinham preparado outro. E na medida que eu fiquei 4 meses dizendo que não queria ser, para eles indicarem outros, eu fui permitindo que passasse para a sociedade a ideia de que existia alguém na esquerda melhor do que eu, quando na verdade não existia naquele momento. O que eu estou querendo rever agora é que, com muita antecedência, nós precisamos abrir esse debate interno. Fazer avaliações internas para ver quem é que tem possibilidade, até porque nós temos vários governadores hoje da oposição, né? Nós temos Garotinho no Rio, Olívio Dutra no Rio Grande do Sul, nós temos o Zeca no Mato Grosso do Sul, nós temos o Lessa, nós temos o Jorge Viana, temos o Capiberibe, nós temos 7 senadores, temos vários deputados. Está esquecendo do governador de Minas? Então, o que eu acho... Está esquecendo do Itamar, Lula? Veja, e ainda tem o Itamar em Minas Gerais. Então, o que eu acho é que nós precisamos começar a fazer uma discussão para estabelecer critério para escolher. O que eu tenho dito ao meu presidente Zé Dirceu? Eu não quero ser candidato natural. Não é possível. Esse partido já tem 20 anos, tem gente extraordinária. Nós precisamos, então, colocar essas pessoas para viajar no Brasil, para fazerem debates, saírem do seu estado, saírem, sabe, das coisas pequenas e fazer uma coisa maior. Sabe, só no PT nós temos Zé Dirceu, Tasso Genro, Genuíno, Cristóvão Buarque, Aloysio Mercadante, Suplicy. Sabe? Então, nós temos gente extraordinária. Samarta foi eleita de prefeita, é uma candidata em potencial. O Garotinho é um candidato em potencial. Olívio Dutra. Então, o que eu quero é que não fique nesse negócio. Não, Lula tem 30%, olha, ele já começa com 30%, vamos ficar no banho-maria, depois vai ser ele mesmo. Eu não quero mais isso. Lula, eu não quero mais isso. Eu quero abrir um debate, porque se eu tiver que ser candidato, eu quero ser candidato num outro critério. Quem está fazendo uma prévia nacional entre todos aqueles que queiram ser candidatos, para que a gente não saia, sabe, dessa pequena apenas do meu partido, dessa política apenas do meu partido. Nessa prévia nacional, digo, você se lançaria, porque é inevitável que dentro do PT, claro que você é a maior liderança dentro do PT e dentro desse campo de oposição. Eu li aqui num desses papéis que nos deram um pouco para alimentar essa discussão com você, uma socióloga, que eu não lembro o nome dela agora, mas é uma socióloga conhecida, onde ela dizia, olha, a oposição não pode ficar refém de um líder só. Não que essa seja ou não a sua intenção. De uma certa maneira, a oposição está, ao longo de 12 anos, refém de um nome. Não depende de mim. Veja, quando eu fui eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, não, de alguma forma, no dia 24 de abril de 1975, eu convoquei uma assembleia e deliberamos o seguinte: ninguém pode ser presidente por mais que 2 mandatos. Eu poderia ser presidente do PT até hoje, eu poderia ser Ulisses Guimarães do PT. Eu saí da presidência porque eu achava que era preciso criar outros quadros, e o Zé Dirceu se saiu extraordinariamente bem. E se ele sair, vai entrar outro melhor. Então eu quero fazer o mesmo com a candidatura a presidente, meu caro. Lula. Eu acho que eu posso contribuir com o PT não sendo candidato, eu posso viajar ao Brasil à vontade, eu posso dizer coisas que, como candidato, eu não posso dizer. Então, isso não é problema para mim. Agora, veja, eu também não posso dizer, não sou candidato, porque alguém que tem 30% dos votos, sabe? É difícil dizer isso. Agora, se for necessário ser candidato, eu quero que essa candidatura saia de um processo de discussão envolvendo a frente e envolvendo o PT, inclusive com outros nomes, fazer uma coisa mais democrática. Lula, pela oportunidade, você citou en passant, e aqui tem várias perguntas dos telespectadores,
Você citou o caso da deputada Marta Suplicy, candidata ao governo da Prefeitura de São Paulo. Para os telespectadores, gostariam de ouvir um comentário seu, da disposição também do ex-presidente Fernando Collor de Mello ser candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Você sabe que eu acho o Collor corajoso, porque o Collor deveria estar sendo candidato, sabe, ao Carandiru. Porque o cara que tem o tanto de processo que ele tem, o tanto de dúvida, sabendo que está proibido ser candidato a 2002, muda, sabe, para São Paulo para ser candidato, é no mínimo de uma coragem, sabe? Ou de um deboche. Eu acho, ou ele está desprezando o povo paulista, achando que isso aqui é um estado que só tem marionete, ou efetivamente está fazendo um deboche. Eu acho que ele não é candidato para valer, e se for candidato, sinceramente, não paga para ser. Não paga para ser, porque eu não tenho dúvida nenhuma que durante um processo de campanha vai voltar, sabe, histórias, sabe, que o Collor sabe que são verdadeiras. Lula, você mencionou o Tasso Genro aí como um dos nomes possíveis do PT para ser lançado como candidato a presidente da República. Eu me lembrei do nome do Tasso porque numa recente matéria enorme que o Economist fez sobre o Brasil, até um grande ensaio sobre o Brasil, ele disse uma frase que eu achei muito curiosa, foi quase assim uma confissão. Ele diz assim: nós ainda não convencemos a sociedade de que somos capazes de governar o país. E isso foi uma frase assim que me chamou muita atenção, vindo do Tasso Genro, falando para uma revista estrangeira como o Economist. Isso não seria assim uma certa frustração de uma ala do PT de que a presidência da República só será conquistada se o PT mover um pouco mais ao centro, fazer uma aliança mais ampla, como ocorreu em todos os países do mundo em que a esquerda chegou no poder recentemente? O PT só tem essas duas alternativas, meu caro. Ou ele, efetivamente, faz uma aliança mais ampla do que o próprio PT, do que as esquerdas, ou seja, com os setores do PMDB, com os desgarrados, sabe, que hoje estão até fugindo do PSDB, com o PPS, ou nós temos que fazer uma inflexão, sabe para quem? Os milhões de excluídos que não fazem política nesse país. Pessoas que não compreendem nenhum discurso mais e que muitas vezes procuram na igreja a saída para os seus problemas que são eminentemente políticos. Qual é a tese que eu defendo? A gente deve discutir aliança política, mas não deve ficar apenas discutindo aliança política no chamado bastidores, não. Nós precisamos, o PT precisa voltar para a rua para organizar essa gente. Fazer como nós fazíamos em 1982. Sabe por quê? Porque a nossa base original está diminuta. Nós não temos em 1999 a quantidade de trabalhadores organizados que nós tínhamos em 1982. Ela diminuiu. Então, nós precisamos saber que tem muita gente que era nossa que está vendendo churrasquinho, está vendendo cachorro-quente, está vendendo carteirinha. Ou seja, essa gente está desprotegida, não apenas socialmente, mas ideologicamente. E o partido precisa, efetivamente, se voltar para essa gente, tá, mas o Lula, organizando essa gente. Lula, mas essa gente... Lula, e nós temos tempo, porque são 3 anos. Lula, 3 anos. Os próprios sindicatos perderam força. É a mesma gente que o presidente diz que está com ele. É aquela grande maioria desorganizada, silenciosa, que está com ele. Que votou nele. Você sabe que eu Quem é que essa gente está com quem? Mas deixa eu falar uma coisa, essa gente não está com ninguém. Você veja que a oscilação é muito grande. Então eu acho que nós temos que trabalhar ideologicamente essas pessoas. Nós temos que apresentar para essas pessoas um rumo a ser seguido, uma proposta concreta, objetiva, que possa dar para eles expectativa de que a partir dali vai ter uma solução para o seu problema. Essas pesquisas de popularidade te dizem alguma coisa? Elas são para valer neste momento? Eu acho que ela mostra coisas para daqui 3 anos. Eu acho que ela mostra que o Fernando Henrique Cardoso está em desgraça. Agora, tem 3 anos de mandato. É reversível? Ele tem 3 anos de mandato ainda. Quem tem o poder tem sempre muita margem de manobra. Eu vou dar um exemplo para você, meu caro. Junho de 1998. Eu empatei tecnicamente com o Fernando Henrique Cardoso numa pesquisa feita pela Datafolha. Fernando Henrique Cardoso chama a Brasília os donos dos principais meios de comunicação e diz o seguinte: olha, se vocês continuarem falando da fome, do desemprego e da seca no Nordeste, o Lula ganha as eleições. E se é para isso acontecer, ou vocês param de falar ou eu desisto. Quase que como num passe de mágica, esses 3 assuntos desapareceram de grande parte da imprensa brasileira. Né? Até que deu, sabe, aí apareceu um monte de artistas, daqueles importantes da Globo, mas a seca falando continua, propaganda. até voltou, a seca finalmente. continua, o desemprego aumentou, Não, mas e a fome Lula, aumentou.
Então, mas, veja, Lula, obviamente que o Fernando Henrique Cardoso tem uma margem, afinal de contas, quanto que ele tem para gastar? Essa conversa tem prova, não, essa conversa foi veiculada pela imprensa. Pela própria imprensa, dizendo que ela... Pela própria botou imprensa. o rabo entre as pernas e ela você disse pode que botou o pegar, rabo entre as pernas. Você pode pegar qualquer uma das revistas de grande circulação, porque essa matéria foi publicada. E eu tive a sorte de ficar sabendo antes, porque também os colunistas políticos de Brasília foram chamados. Não, peraí, eu sou colunista política de Brasília e não fui chamada, não. Tá aqui meu Você ficou de fora, talvez o dono do jornal Você não foi porque talvez já tivesse conversado com o dono do jornal. Não, o dono mas do aqueles jornal... que não chamaram Não, peraí, foi. Lula. Você está falando uma coisa séria. Foram. O dono do jornal falou com quem? Veja, comigo ele não falou nada. Eu vou dizer para você uma coisa. Nem o governo falou nada. Não é coisa nada. séria, não. É uma coisa verdadeira. Fernando Henrique Cardoso reuniu os donos dos jornais. Os donos dos jornais. Para dizer o seguinte, olha, cuidado que eu perca as eleições. Então, obviamente, que o Fernando Henrique Cardoso tem... Lula, posso depreender daí? Eu não estou fazendo acusação, eu não quero fazer merchandising. É só você pegar a revista Veja depois das eleições que você vai constatar isso. Mas que donos de jornais? Todos os principais jornais. Então, E os principais canais de Folha, televisão. Globo, Jornal do Os principais Brasil. canais de televisão. Posso depreender, Lula? Agora, deixa eu dizer mais uma coisa. Estou dizendo isso para dizer o seguinte, Fernando Henrique Cardoso tem margem de manobra. Ele tem 3 anos de mandato ainda. Sabe? Obviamente que ele pode se recuperar, se não chegar ao que ele foi no começo do Plano Real, mas ele pode chegar aí a ter 30%, 40% e passa a ter um peso no processo eleitoral. Não, mas E eu acho passa que a ter o Kupfer, importância o Zé Paulo um Kupfer candidato levantou apoiando uma por coisa ele. importante que você não respondeu, que é o seguinte, independente do Fernando Henrique ter chamado ou não ter chamado, eu não tenho nenhuma informação sobre isso, e eu dei o testemunho de que eu não fui, ele falou o seguinte, por que o PT tem o discurso para os desvalidos e esses desvalidos são exatamente aqueles que não votam no PT? Por que é isso? Por exemplo, em Brasília, o Cristóvão Buarque tinha todo o discurso dele social, só que quem tinha faixazinha do PT, quem fazia o discurso do PT e a campanha do PT era a elite, Lula. A elite que lê jornal, quer dizer, que lê o que a gente... Porque hoje que os donos dos jornais fazem. E quem não lê é que votou contra vocês. Então aí o erro não está na imprensa, está em vocês. É por isso, minha querida. quê? Hoje começa a aparecer nos jornais de Brasília os banqueiros, só um banqueiro que gastou quase 900 mil para ajudar o Roriz na parte mais pobre da população. Ora, você sabe que é a parte mais pobre, que é a parte mais vulnerável. Entre um discurso ideologicamente correto e uma cesta básica, muitas vezes a cesta básica é mais imediata, as pessoas votam. Isso é uma constatação. Como é que você pode dar a volta por cima disso? Acreditando no trabalho. Como eu vou defender até a morte que o PT não deva distribuir cesta básica para ganhar voto, nós vamos ter que acreditar no trabalho de politização da sociedade. É esse o nosso desafio, Helena. É Ou por seja, isso que eu estou dizendo, vão ficar esperando 385 anos. O PT precisa combinar, o PT precisa combinar efetivamente o seu trabalho de articulação política com o seu trabalho de organização de base. Ou o PT faz isso, ou ele perde. Não é que perde a eleição, perde na política, perde na credibilidade da sociedade. Lula. Veja, nós defendemos a reforma agrária e muitas vezes nós esquecemos de falar nos milhões de pequenos produtores que já têm a terra e que muitas vezes não se reconhece defendido pelo PT e quando o Caiado chama uma passeata, eles vão a Brasília. Então nós temos que deixar claro que nós queremos a reforma agrária para quem não tem a terra, mas nós queremos política agrícola para quem já tem a terra. Lula, vamos fazer mais um intervalo. Vamos, você que manda. Vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o nosso entrevistado de hoje aqui no Roda Viva, que é o presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. A gente volta daqui a pouco. Nós voltamos aqui no Roda Viva com o nosso convidado, que é o presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. O nosso telefone aqui é o 252-6525, código de acesso é o 011. O nosso fax é o 3874-3454 e o nosso e-mail aqui é o rodaviva@tvcultura.com.br. Lula, tem 2 perguntas aqui, bastante interessantes, e as 2 se referem ao presidente do Congresso Nacional, Antônio Carlos Magalhães. E as 2 perguntas, os nossos 2 telespectadores querem saber a respeito do convite que você fez para o senhor Antônio Carlos Magalhães expor, eu não sei se é o PT ou a ONG da qual você é presidente, houve até acho que uma confusão a respeito disso,
E eles gostariam de saber exatamente em que situação foi isso. O que você acha desse projeto de combate à pobreza elaborada pelo senador Antônio Carlos Magalhães? Puta, graças a Deus, um telespectador me dá a chance de falar aqui sobre isso. Bom, primeiro, Heródoto, o convite foi feito pelo Instituto da Cidadania, não é uma coisa do PT. E é uma parceria que nós estamos fazendo, o Instituto de Cidadania, o Toninho Trevisan, mais a Isto É, que vai, inclusive, publicar o encarte do seminário que estamos fazendo. O seminário tem 2 períodos. De manhã vamos discutir desenvolvimento e à tarde vamos discutir saída para a pobreza. E por que foi pensado em convidar o ACM? Você imagina, Heródoto, que se o Lula saísse pelo Brasil, como eu faço isso há 30 anos, falando de pobre, não é novidade para ninguém, é? Ninguém daria, nem no painel da Folha sairia, porque não é novidade. O Lula nasceu na política para isso. Agora, se o Lula sai defendendo os pobres dos bancos, aí viraria manchete do jornal. Ora, então, a CM falar de rico não é nenhuma novidade, porque todo mundo sabe que nos 40 anos que ele faz política foi para favorecer os ricos. Na medida em que ele começa a falar dos pobres, vira notícia. Para jornalista é aquele ditado, ou seja, se você está passando na rua e um cachorro late para você, ninguém dá importância. Mas se você parar e morder o cachorro, é manchete. Então, por que nós chamamos jornalista está por que nós chamamos o ACM? Veja, porque nós queremos, se eu chamar só o Dom Mauro Morelli, por exemplo, que não vai poder estar presente, que está viajando, seria uma coisa tão normal que ninguém nem daria importância. Vocês estão fazendo marketing. Nós chamamos o ACM para gerar polêmica. Porque se é verdade que o ACM quer acabar com a pobreza, Heródoto, veja, tem 54 projetos tramitando no Congresso Nacional que cuida da questão da pobreza. Desses, 25 são do PT. Então, se o ACM está falando de verdade de acabar com a pobreza, ele poderia transformar esses projetos em caráter de emergência ou urgência e votar esses projetos. A segunda coisa é que na proposta original do ACM, ele tira um pouquinho de recursos da Prefeitura, tira um pouquinho de recursos do Estado e monta um bolo que vai dar para o PFL administrar, porque é o presidente da Câmara, é o vice-presidente da República. Não, nós queremos acabar com a pobreza fazendo um debate envolvendo as entidades, o Congresso Nacional, sabe? E nós vamos colocar claramente como é que a gente vai acabar com a pobreza, porque, para mim, acabar com a pobreza significa você ter uma parte de política de solidariedade, mas, sobretudo, você tem que ter como objetivo gerar oportunidade de empregos para essa gente, porque é isso que dá cidadania. O povo brasileiro está cansado de viver de esmola, de favor. É preciso que essas pessoas aprendam a ganhar, sabe, a sua sobrevivência às custas do seu trabalho. E esse é o papel do Estado. Isso não significa que você não tem que ter uma política de solidariedade. É por isso que, em 93, eu entreguei para o Itamar Franco, que depois foi coordenado pelo Betinho, o Programa de Política de Segurança Alimentar, que coloca a questão da segurança alimentar como uma questão de soberania nacional. O povo tem que comer, no mínimo, 3 vezes por dia. Então, se o ACM, que até agora foi um homem que governou para as elites, começa a falar de pobre, nos interessa chamar para um debate. O FMI começou a falar de pobre agora, depois de empobrecer muita gente, vamos chamar para um debate. O que eu não posso é ficar debatendo comigo mesmo. Imagina eu e o Zé Dirceu debatendo, só nós dois. Não ia ser manchete em nenhum jornal, não ia dar espaço. Então, nós queremos a polêmica, porque quem sabe da polêmica, a gente encontre uma solução para o problema da fome no Brasil, que é crônico. Parece que ficou a questão pendente, Miro. Qual é a questão que ficou pendente? Eu queria deixar esclarecido, pedir o seu esclarecimento e voltar, pedir a licença para voltar a essa questão dessa tal reunião que teria havido em Brasília entre proprietários de jornais, mencionada por você, e o então candidato Fernando Henrique Cardoso. Eu não tive notícia disso, mas entendi e pergunto, faço observação como pergunta. Entendi que você teria dito que soube disso pela imprensa, quer dizer, a imprensa publicou isso. A revista Veja publicou fartamente todas as eleições. Deixa eu entender, a revista Veja publicou que os donos do jornal se reuniram com o Fernando Henrique para proibir que publicassem notícias e ela publicou? Não. O Fernando Henrique Cardoso chamou os donos de jornais, dos principais jornais, para comunicar a situação delicada da imprensa continuar falando da fome, do desemprego e da seca no Nordeste. Isso foi em junho. E no mês de julho saiu da imprensa. Quer dizer, os jornalistas todos obedeceram essa... Não sei se os jornalistas todos, meu caro. Não sei se os jornalistas todos. Eu estou dizendo que houve essa reunião. E sumiram esses assuntos da imprensa. E o Fernando Henrique Cardoso, você pode perguntar para ele. Como ele está por baixo agora, quem sabe ele atenda todo mundo. Eu quero saber dos jornalistas que me interessa aqui. Se, de repente, os jornalistas todos, nós,
paramos de tratar desse assunto porque recebemos um telefonema de alguém. Que a mim nunca ninguém telefonou. Eu não sei qual grau de autonomia que cada um de vocês tem no jornal. Não sou jornalista, eu não sei. Bom, mas você o vê que eu sei coluna, é que a direção do por jornal, esse programa a editoria aqui, de política, ela pauta, sabe, os assuntos para o jornalista. Lula, vamos voltar ao Agora é tema uma da pobreza. questão... Bom, eu sei o grau de autonomia que eu tenho e conheço... Mas você pode resolver isso discutindo com o Fernando Henrique Cardoso. Não, eu só queria esclarecer para não passar a impressão. Só estou retratando informações que eu tive, né? Informações que eu tive de gente que participou. Isso é tão simplista, E porque logo agora depois... o Fernando Henrique podia fazer a mesma coisa. E, olha, gente, eu estou com 60% de impopularidade, chama todo mundo, para de falar de... É porque agora ninguém acredita mais, querida. Agora, é aquela reunião que ele lançou o plano plurianual, ou seja, nem ele acreditava naquilo que estava falando. Então ele percebe que as pessoas mentem uma vez, mentem duas vezes, mentem três vezes. Chega uma hora que a mentira ganha uma dimensão que as pessoas não acreditam. Então o Fernando Henrique Cardoso vai ter que sair do achismo e ele vai ter que fazer. Não tem jeito. Eliana, você imagina que o nosso querido Brasil, até 1997, a gente só importava 2 bilhões e 800 milhões de produtos agrícolas. Hoje estamos importando praticamente 8 bilhões de dólares de produtos agrícolas. Então, nem naquilo que era elementar, que nós sabíamos fazer, nós estamos dando conta. Hoje, e a Folha de São Paulo publicou, e outros jornais publicaram, se falava tanto do dinheiro que tinha vindo para o Brasil, muito dinheiro. Hoje fica claro que 78% do dinheiro que veio foram para comprar empresas estatais ou empresas privadas nacionais. Cadê o dinheiro novo para investir no setor produtivo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Presidente nenhum, quer dizer, salvo se for um insano, eu digo, presidente nenhum escolhe errar deliberadamente ou prejudicar deliberadamente, eu digo, a população. Você acha que no caso do Fernando Henrique, que você mesmo julgava num certo momento, preparado, como disse e tudo, você acha que ele se perdeu por onde? Você acha que o que foi? Ele resolveu renegar todas as suas ideias e propostas e... O que é que aconteceu com ele? Noblar, eu te confesso que eu penso o que aconteceu, mas obviamente que... Sim, mas o que é que você pensa? Veja, o que eu acho é o seguinte, é que o Fernando Henrique Cardoso, na minha opinião, vendeu a alma ao diabo. Porque hoje, eu imaginava que em um determinado momento ele era refém do PFL. Hoje não, hoje ele é conservador. Eu, na conversa que eu tive com ele, depois de meia hora, eu falei, Fernando, vamos conversar sobre futebol, porque sobre política não dá. Nós estamos com posições tão antagônicas que não há um espaço. O Fernando Henrique Cardoso, eu não sei se pela vaidade pessoal dele, o Fernando Henrique Cardoso é um político sem ouvidos. Ele só tem boca. Você está conversando com ele, a impressão que você tem é que ele está ouvindo. De repente você constata que ele não ouviu nada. Aquilo não entra na cabeça dele. Se ele não acreditar, não entra. Então, o Fernando Henrique Cardoso ainda tem 3 anos. Ele pode, efetivamente, fazer alguma coisa. É só ter vontade. Agora, quando ele trocou o ministério, eu pensei, vai trocar o Malan. Não trocando o Malan, não muda nada. Porque o Malan é quem chefia a economia brasileira e subordinou-a ao FMI. Aliás, eu digo, sem medo de errar, que, na minha opinião, o Malan é um infiltrado do FMI no governo brasileiro. Lula, vamos voltar ao tema da pobreza aqui. É possível que eles não tenham sensibilidade para o que está acontecendo no Brasil? A pobreza é uma questão importante que você acabou de mencionar. E é curioso que até uma certa similaridade entre o discurso do ACM e algumas propostas defendidas pelo PT sobre como resolver o problema da pobreza. E é engraçado que você acabou de fazer uma colocação aqui sobre a pobreza, que o discurso vai quase no caminho que eu considero o caminho sensato, ou seja, gerar emprego, gerar crescimento da atividade econômica. Mas o discurso do Antônio Carlos Magalhães e de alguns membros do PT vai exatamente no sentido oposto. É aumentar o peso do assistencialismo estatal, aumentar a ajuda do Estado. Como é que você vai conseguir conciliar? Porque crescer a economia, fazer com que a economia funcione, precisamos dar mais crédito, fazer as reformas tributárias, fazer todas essas reformas que nós acabamos de discutir aqui, trabalhista e tal. Por outro lado, existe a pobreza, o combate à pobreza como uma política assistencial,
que é exatamente aumentar o gasto do Estado e dar benefícios, ou como você bem disse, esmolas, cestas básicas, coisas que não ajudam a combater a pobreza. Como é que nós vamos conciliar essas duas propostas, de aumentar o crescimento econômico sem aumentar o gasto com assistencialismo estatal? Elas se complementam, uma não exclui a outra, porque, veja, você não pode dizer para as pessoas, fique esperando a economia crescer enquanto surge dinheiro. Você precisa priorizar. Você precisa priorizar. Eu vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo. Com metade do dinheiro que o BNDES vai liberar para a Ford na Bahia, quase 700 milhões de reais, com metade desse dinheiro, nós fazíamos o saneamento fitossanitário em toda a produção de cacau na Bahia e nós poderíamos gerar 200 mil empregos, não 5 mil empregos. É uma questão de prioridade. Quando o BNDES financia praticamente 25% de todo o processo de privatização, ora, esse dinheiro poderia ter sido canalizado para outro setor da atividade econômica que pudesse gerar empregos mais imediato. Principalmente a agricultura, habitação, saneamento básico, a pequena e média empresa. É uma questão de definição. Acontece que, cegamente, a equipe econômica do governo parece que tem uma tapa e não consegue, efetivamente, ver nada, porque eles só trabalham com estatística. Eles não têm sensibilidade pelo ser humano, porque eles não sabem efetivamente o que é a miséria nesse país. Eles não sabem o que é uma mulher passar 2 dias vendo o filho chorar atrás de um pedaço de pão e não ter para comprar. Eu só queria que o Malan tivesse a mesma benevolência com o povo pobre do Brasil que ele tem com o FMI. Só isso. Lula. A mesma paixão. Sabe, o ouvido dele, sabe, ouvisse o povo um pouco, porque não é possível tanta insensibilidade. Agora, quem sabe, o Banco Mundial começa a falar de pobreza, o FMI volta a falar de pobreza, o ACM fala de pobreza, daqui a pouco o Fernando Henrique Cardoso fala de pobreza. Aí, quem sabe, então, a equipe econômica tira umas migalhas para cuidar da pobreza do país. Quando o governo analisa as propostas que enfim, você faz ou fala delas, vem sempre junto a ideia assim, isso é inflacionário. Na melhor hipótese, é assim, eles estão querendo uma pequena inflação, como se fosse, aí logo diz, isso é com a gravidez, não tem pequena gravidez. As propostas que você faz, você leva em conta uma pequena inflação, você aceita uma pequena inflação? É plenamente possível um país conviver com uma pequena inflação, desde que a economia cresça a patamares que você possa ter possibilidade de colocar milhões de adolescentes no mercado de trabalho. O que nós não podemos é ficar com uma recessão brutal que causou em poucos anos praticamente 10 milhões de desempregados. Quer dizer, se eu aonde falar é que essa gente vai sobreviver? Daí fica dizendo, não, precisamos ter muita criminalidade, ter muita violência, precisamos acabar colocando mais polícia na rua. Não. Se nós quisermos acabar com a violência, é preciso ter polícia, sim, é preciso ela estar preparada tecnicamente, cientificamente, é preciso o soldado ganhar melhor, mas, sobretudo, é preciso investir na geração de emprego, na distribuição de renda. E tem que ter essa pequena inflação ou não é necessário? Pode ter. Pode ter? Pode ter. E ela não corre o risco de crescer, de ficar grande o governo pode ter poderes para controlar. Você pode utilizar a abertura do mercado externo para você controlar a inflação. Como é que é isso? Veja, na medida que você tem um determinado produto exagerando no preço, você importa outro produto. Ou você pode controlar. Tá bom. Como é que você vai conseguir dólar para pagar essa importação? Será que não foi isso que foi o grande problema que nós tivemos? Controlamos a inflação desse jeito e agora perdemos os dólares? O Brasil controlou a inflação equivocadamente. O Brasil sustentou o controle da inflação num câmbio que nem pois o mas para isso, para trazer produto. E no dólar falso, e no dólar falso, meu caro. Eu não quero isso. Eu fui na Argentina agora e começou aquela briga entre Menem e Fernando Henrique Cardoso, quem é culpado, sabe, pelo natimorto, né, dizendo que o Mercosul tinha acabado. A Argentina ocupava o Brasil ocupava a Argentina. Eu falei, nem o Mercosul não está em crise é o Brasil e a Argentina. Porque um tempo o Fernando Henrique Cardoso mentiu quando disse que o real valia $1 e o Menem mentiu quando disse que um peso valia $1. Porque não vale efetivamente. Não vale efetivamente. Se hoje for desvalorizar para poder a Argentina se tornar competitiva e não ter o déficit comercial que tem, quebra. Sabe por quê? Porque a dona de casa comprou um ventilador, comprou ele em dólar, está devendo em dólar. É irresponsabilidade. Ô, Lula. Se a gente quiser estabilidade, meu caro,
Nós temos que ter uma estabilidade. O que dá estabilidade para um país, sabe o que é? É o crescimento da economia, é o crescimento do setor produtivo, é o crescimento da agricultura. O nosso querido Brasil faz exatamente 15 anos que produz apenas 80 milhões de toneladas de grãos. Esse país poderia produzir 120 milhões de toneladas de grãos. Então, o governo brasileiro tem que ter consciência disso. Já que você citou a Argentina e o Brasil, vamos voltar um pouquinho ao Hugo Chávez lá da Venezuela? Às vezes o teu discurso é semelhante ao dele, só que você é um pouco mais cauteloso e ele é mais ousado. Você conhece o discurso dele? Eu não conheço. Você teve lá? Você lê, você vê, tanto que você achou fantástico. Então você conhece. Lógico que eu achei fantástico. Você disse que ele era fantástico, deu aquela polêmica toda, e depois disso teve a renúncia da presidente da Corte Suprema, o Congresso se rebelou, mudou um pouco a visão que o próprio continente estava vendo do processo na Venezuela. Você mudou ou você continua achando? Deixa eu tomar carona na sua pergunta, Lula. Só que quando teve aqui o deputado José Genuíno, nesse mesmo programa, tendo lido uma recente entrevista sua, eu pedi a ele que tentasse, com o brilhantismo que eu caracterizo, tentasse nos explicar aos telespectadores o que você teria querido dizer quando, referindo-se ao Chávez e ao que ele está fazendo no seu país, teria usado a expressão ruptura democrática. O que é isso? Primeiro que eu não uso ruptura democrática. É uma palavra que não soa bem na minha boca. Você não disse isso? Não soa. Ele fala. Mas na minha boca não soa. Essa palavra não... Eu duvido que alguém no Brasil tenha feito mais discursos do que eu. Essa palavra ruptura democrática não é minha. Tá, veja, eu vou voltando à pergunta da Eliana aqui. Veja o que eu disse. Ele gostou. Eu disse que o comportamento do Chávez tinha sido fantástico. Por quê? O Chávez participa de uma eleição em que ele diz que as estruturas das instituições da Venezuela estavam apodrecidas, que ele ia ganhar, ia convocar uma constituinte para mudar essas estruturas. Ele ganha com quase 60%. Convoca uma constituinte, tem 92% dos votos e começa a mudar. Aí algumas pessoas estranham, mas ele quer fechar o Congresso. Minha querida, eu fui deputado constituinte e durante os 4 anos em que funcionou a Constituinte, mesmo funcionando simultaneamente com o Congresso Nacional, ele não funcionou. Ele não, embora o presidente fosse o mesmo, Ulisses Guimarães, não funcionou. Então, veja, eu não estou botando a mão no fogo pelo que o Chávez vai fazer daqui para frente. O que eu acho que o processo até agora está correto. Mas faltaram 2 coisas aí no teu raciocínio. Primeiro, o Congresso Brasileiro funcionou em 88, não estava funcionando em 88 porque eram as mesmas pessoas e foi uma autodecisão. Lá na Venezuela, não. Foi a Constituinte do Chávez que está impedindo o Congresso Ordinário de funcionar. Primeiro. Segundo, e o Supremo? O Supremo no Brasil continua funcionando na Constituinte de 88. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O Supremo lá também continua funcionando. Se a juíza renunciou, é problema dela. Por que será que ela renunciou? Porque a verdade é o seguinte, tem corrupção no Poder Judiciário. Tem. Em todas as esferas. Tem. Então, se a pessoa... Então fecha. Não fecha. Você julga, é por isso que aqui no Brasil nós éramos favoráveis à CPI do Poder Judiciário. Lamentavelmente, ela foi feita apenas para a Justiça do Trabalho. Porque se o Antônio Carlos Magalhães estivesse falando seriamente, ele começava pela Justiça Eleitoral da Bahia e não pela Justiça do Trabalho. Então, nenhum poder pode querer estar livre de investigação. E a Constituinte, ela foi convocada, é uma Constituinte livre e soberana. Ela está funcionando. Eu acho que nós temos que entender o seguinte, o Chávez possivelmente esteja causando algum medo, porque ele voltou a falar em soberania nacional. Voltou a falar em valores nacionais, em empresa nacional. Isso causa certo medo a uma certa, quantidade de pessoas na América Latina. Uma elite perversa, que não se preocupa com a fome, que não se preocupa efetivamente com o social nesse país. Ô Lula, deixa eu Então, colocar... eu acho que é o seguinte, eu acho que nós temos que dar uma chance ao Chávez, até porque os mesmos que são contra o Chávez hoje não foram contra o Fujimori no Peru. Você está falando internamente no Brasil. No Brasil. Que deram um golpe no Peru. O Lula presidente, como trataria o judiciário? A corrupção do judiciário? O Lula presidente. Não, na hipótese. É porque eu não vou fazer política de fantasia, eu não sou presidente. Mas o Lula é cidadão brasileiro. O Lula é cidadão brasileiro. Ok, perfeito. O Lula é cidadão brasileiro. A criação, do controle externo do Poder Judiciário. Eu sou favorável a fazer investigação no Poder Judiciário.
Porque está cheio de juiz aí, dando liminar, atrás de liminar. Sabe, sem nenhum critério. Um dá uma favorável às 8 horas da manhã, o outro dá outra às 9 horas, outro dá outra à meia-noite. Acabar com essa bandalheira. Então, eu sou favorável a isso como cidadão brasileiro. Como presidente, eu não tenho nenhuma incidência sobre o Poder Judiciário. Agora, deixa eu colocar essa questão aí, pegando a questão do Charles também. Qualquer que seja o candidato eleito nas próximas eleições presidenciais, qualquer que seja, provavelmente, com muita certeza, o presidente não vai ter maioria. Como tem acontecido, vai ser eleito um presidente que não vai ter maioria no Congresso. Quer dizer, pelo menos o seu partido não terá maioria. Ele vai ter que construir essa maioria de algum modo. Essa ideia de o presidente ganhar e chamar uma constituinte, você acha uma boa ideia de resolver esse problema? Deixa eu falar uma coisa. Eu fico feliz aqui, mas eu estou assim, rindo por dentro, de ouvir você dizer isso. Essa história de maioria ou de minoria, porque durante 3 eleições eu fui vítima da ideia de que eu não ia ter maioria. Para que serve essa maioria de Fernando Henrique Cardoso? Para que serve? Serviu para privatizar tudo, serviu para comprar voto, para votar, para eleger ele outra vez. Porque, veja, se eu sou presidente da República e eu tenho uma aliança que tem 400 deputados, e esses parasitas não comparecem para votar, realmente você tem que fazer alguma coisa. Não é ficar brigando com eles, não. Nós precisamos criar mecanismo na reforma política, inclusive que o eleitor possa depois castigar o que ele votou. Porque não é possível. E depois tem uma coisa no Fernando Henrique Cardoso, que é aquele negócio que eu disse agora há pouco, ele não tem ouvido. Ele não ouve. Ele não ouve. Lula, então deixa eu contar uma coisa para você. Ele efetivamente faz mal o jogo. Faz mal o jogo de negociação com o Congresso Nacional. Você imagina que chega. Imagina se é o Lula, que não é cientista político, que manda o Pimenta da Veiga conversar com o Itamar Franco naquele papel ridículo que ele fez. Ou seja, o Pimenta da Veiga estava fora da política há pelo menos 10 anos. Pelo que eu sei, estava advogando. Ora, de repente, o Fernando Henrique Cardoso chama e coloca como articulador político. Articulador político é, no mínimo, alguém que tenha, sabe, fácil convivência com o Congresso Nacional, que tenha penetração nas mais diferentes correntes. Será que ele não aprendeu isso no curso de Sociologia na USP? Lula, tem uma pergunta inusitada aqui, já que você está citando tanto o presidente Fernando Henrique, eu estou tentando juntar todas aqui, mas essa aqui eu vou destacar porque ela realmente é uma pergunta insólita. É do professor da Universidade de Brasília, Carlos Pio. Ele gostaria que se apontasse 3 aspectos positivos do governo Fernando Henrique. Eu não tenho. E gostaria essa imprensa tem, por favor, você não diga. Tem nenhum. Você não tem 3 aspectos positivos do governo Fernando Henrique? Eu não tenho. Nada. Você jura que você não tem? Eu juro que eu não tenho. Eu juro que eu não tenho, eu gostaria de ter. Bem, então eu tenho uma pergunta para você. Por que você não encampa definitivamente a tese do Brizola da renúncia? Porque se você não consegue encontrar 3 pontos positivos do governo... Não tem 3, eu não tenho 1. Não tem 1. Não então você encampa a tese... Aliás, eu vou lhe contar uma coisa. O que é triste nesse governo é que uma coisa que não tinha há 2 anos atrás começa até agora, que é, sabe, a marca da corrupção em muita gente do governo. Todo dia sai uma pela imprensa. É uma pena que se demora para apurar nesse país. Se demora muito para apurar. Por que eu não defendo a tese da renúncia? Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que um dia o PT vai ganhar as eleições nesse país. E eu não quero que amanhã alguém faça com o PT a tentativa de apressar o fim do nosso mandato. Eu prefiro que o Fernando Henrique Cardoso crie coragem e assuma o papel de presidente da República e cumpra aquilo que ele prometeu durante as eleições. Até porque, num processo... Nessa brincadeira de renúncia, toda vez que acontece um golpe, não é a esquerda que sobe. Então, eu sou muito cauteloso nesse negócio. Eu sou muito cauteloso. Então, o que eu quero é que o Fernando Henrique Cardoso cumpra. Ele lembra de todas as coisas que ele falou para o povo e cumpra. Faça isso. Lula, tem pelo menos um aspecto positivo agora, obviamente, que o povo acha, que é a estabilidade, certo? Porque obviamente, ele foi reeleito por causa da estabilidade. Vai para a rua, cria um clima, sabe? Ele pode até renunciar. Eu acho que ele não tem grandeza nem humildade para renunciar. Hein, Lula? O Fernando Henrique foi eleito porque pelo menos o povo reconheceu que ele garantiu a estabilidade da moeda, o triunfo do real. Eu não sei, isso é você que está dizendo. Por que você acha que o Fernando Henrique foi eleito? No Brasil, tanta gente é eleito por outras coisas? Não, mas por que você acha que o Fernando Henrique foi eleito? Qual foi a principal bandeira do governo Fernando Henrique
que o fez ser reeleito no segundo turno com uma vitória Mas esmagadora? eu vou lhe contar uma coisa, se o povo brasileiro votasse somente por bandeira, o jogo eleitoral possivelmente fosse outro. Tem outros fatores que implicam no processo eleitoral no nosso país. Então, veja, você tem o processo da manipulação dos meios de comunicação. Você... Vamos pegar a eleição de 98 numa pesquisa que nós fizemos, nós e o Ciro Gomes junto, do dia 1º ao dia 11 de agosto, em que, e é por isso que nós éramos contra a tese da reeleição, Ciro tem 3 minutos, eu tenho 17, Fernando Henrique Cardoso 49, mas o governo 2h30. Ora, qual é a igualdade? Qual é a igualdade? Numa máquina como a televisão que fala com milhões de pessoas ao mesmo tempo, do Iapoque ao Chuí? Isso não pesa num processo eleitoral? Isso pesa. Ora, além disso, vem a prestação de conta. Lula prestou conta, acho que de 4 ou 5 milhões. Fernando Henrique Cardoso, de 36 milhões. Qual é a lógica? Ô Lula, então, veja, eu estou dizendo que tem vários fatores que pesam. Vários fatores que pesam. Eu citei 2 apenas. Você não acha obviamente que o real tem elegeu o Fernando Henrique? Tem uma parte dos eleitores que são ideológicos, votam ideologicamente pela direita, votam ideologicamente pelo centro e votam ideologicamente pela esquerda. Esse tem. Agora, tem uma outra parcela, sabe, que vota de acordo com o cantar do galo. Essa, lamentavelmente, é isso. Eu gostaria, sabe do quê? Que as eleições no Brasil fossem voto ideológico. Sabe? Ou o cara é de esquerda, ou é de direita, ou o cara é de centro, que votasse numa lista de deputados, não votasse nomes, que ele votasse mais no partido do que nas pessoas. Sabe? Porque aí você tem de quem cobrar. Quando vota, como votaram no Collor, depois o Collor é pego de calça curta, com aquele negócio todo de falcatrua, aí não tem nem partido para você cobrar. Acabou o partido dele. Sabe? Então, se você vota num partido que existe, qualquer eleitor pode cobrar do partido em qualquer lugar do país. Você está dizendo que o nosso eleitor ainda não sabe votar? Não, eu estou dizendo que o nosso eleitor vota de acordo com a quantidade de informações que ele recebe. E, normalmente, as informações são precárias. Lula, nosso tempo está se esgotando, Lula. Nós queremos agradecer a sua gentileza, sua participação conosco aqui no Roda. Muito obrigado. Já acabou? Já acabou, são 3 blocos de hora. Agora que eu estava gostando. Bem, nós queremos agradecer também a colaboração dos jornalistas aqui presentes, os telespectadores que mandaram suas perguntas para cá. Nós procuramos agrupá-las e todas elas serão entregues ao Luiz Inácio Luz da Silva. O Roda Viva estará de volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Tenha uma boa semana e até lá. Muito obrigado.